colocar para iniciar a transmissão. Beleza, então. Então, assim, ó, do livro 5, pessoal, ficou um pedacinho dele ali para a gente ver, tá? Que eu vou finalizar hoje aqui, e daí a gente já começa o livro 6, tá? Então, assim, a gente estava trabalhando com a parte de CSS, tá? Última aula, a gente terminou aqui falando da parte do box sizing, que é uma propriedade que controla ali o que o navegador considera dentro das nossas caixinhas ali, né? Como eu falei, cada elemento HTML, ele é sempre representado na forma de uma caixa. Tá? Independente do formato visual que ele tenha, tá? Independente de ser visualmente parecer um círculo, um triângulo ou qualquer outra coisa, ele internamente para o navegador ele é sempre uma caixa. E daí a gente estava comentando aqui, né, na aula passada com essa propriedade box sizing que a gente tem como controlar o que o navegador usa para determinar o tamanho, a largura e a altura final dessa caixa ali através da propriedade box sizing. Tá? E agora a gente vai falar de uma outra propriedade aqui que a gente tem no CSS, que é a propriedade display. Tá? O que a propriedade display faz para nós aqui? Ela permite que você altere a forma de renderização das nossas caixas, tá? A renderização padrão. Então, lá quando a gente começou a falar do HTML, e depois entrou ali na parte de CSS, eu comentei com vocês que o navegador ele tem uma forma padrão para os elementos, né? A gente tem elementos que tem renderização de bloco, elementos que têm renderização de linha, tá? Padrão. Mas no CSS, com essa propriedade display aqui, a gente consegue alterar isso. Tá? Então, que nem aqui, ó, eu coloquei no exemplo aqui para vocês, né? Peguei aqui um elemento div no CSS aqui. Deu o elemento div, por padrão, ele tem renderização de bloco. Tá? Então, ele tem esse display block aqui, tá? Mas daí aqui no CSS, eu estou fazendo aqui, ó, alterando a renderização do meu elemento div para inline. Então, eu estou alterando o comportamento dele, não só a parte visual, tá? Eu altero a questão de comportamento também. Então, todas as características que um elemento de renderização inline tem, essa div especificamente que eu estou selecionando ali no CSS, ela vai passar a partir daquele momento ter essas características. Então, eu altero os comportamentos e a questão visual também do elemento, tá? Então, eu tenho aqui o display inline, para alterar para inline, display block, para alterar um elemento que tem renderização originalmente inline para block, tá? A gente também tem o display inline block, que é uma combinação ali do inline com o block, tá? O que é essa combinação? A gente viu, né, na aula passada, que quando você trabalha com um elemento de inline, você não consegue mexer na largura do elemento, na altura, tá? Porque isso daí é restrito à quantidade de conteúdo que tem dentro dele. Quando você faz o display inline block, o elemento ele vai se comportar de maneira inline, que é ficar um ao ladinho do outro ali no navegador, na renderização, só que ele permite, por conta do block aqui, que você altere a largura e a altura desse elemento. Então, ele mistura características ali, tanto do display inline quanto do display block, na hora da renderização. Vou mostrar para vocês como que fica isso daqui. Então, a gente tem nosso HTML lá, deixa eu dar um zoom aqui, que nós já estamos trabalhando. Eu vou pegar aqui o span, que é inline, só para a gente poder ver aqui. Então, tenho 3 elementos span tá, no nosso HTML. Lembrando que o span tem renderização inline por padrão, tá? E daí aqui, deixa eu só colocar do ladinho aqui, que fica legal de ver. Então, nosso navegador aqui do lado, né? Aí no span, a gente vai colocar aqui uma cor, vou pegar aqui yellow. A gente vai precisar de conteúdo aqui nele, porque senão ele não aparece ali. Então tá lá, ABC. Então temos 3 spans ali aparecendo, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui com o nosso span? Eu vou colocar para ele, vou definir aqui com uma largura de 200 pixels, sem alterar o display original, tá? Então, ó, coloquei 200 pixels de largura, ele não alterou o tamanho do elemento, porque o display inline, ele não permite mexer na largura, como a gente já viu, tá? Então, não tem como fazer esse tipo de alteração. Aí eu vou colocar, ó, display block, tá? Coloquei display block, ó, o que acontece com o span.
Então, ao invés de ele ficar um ao ladinho do outro, agora ele vai se comportar como elementos com renderização de bloco tem, que é o que ele faz? Ele ocupa, originalmente, se você não definir a largura, ele ocupa todo o espaço da tela aqui, tá? Toda a área do navegador, de uma ponta até a outra. Como eu estou definindo uma largura de 200 pixels, ele vai ficar fixo naquela largura ali, tá? Vou colocar aqui um margem, vamos definir aqui um margem de 10 pixels, só para dar uma distância para nós aqui, tá? Então, a gente tem a display block, tá? Um embaixo do outro ali com a margem, e para voltar para o inline, ou você remove, né, ou coloca ali, ó, display inline. Tá? Então, a gente tem os 3 elementos também. Tá? Então, e aí a gente tem o inline block. Olha o que é o inline block, tá? Então, os elementos, eles ficam um ao lado do outro, tá? Só que você ganha a característica do block aqui também, que é permitir trabalhar com largura, com altura, tá? Então, você pode mexer com outras coisas. Não vou exagerar tanto aqui. Faz 50 pixels. Então, ó, a gente consegue mexer na largura e na altura dos elementos, tá? Deixa eu só puxar aqui. Isso. Tá? Então, ele mantém a característica inline, né? De ficar um elemento ao lado do outro ali, mas ele ganha o block, né? A possibilidade de você mexer na largura e na altura, tá? E nas questões de margem que a gente tem só no block, né? Algumas questões de margem, e que no inline a gente não tem. Então, ó, inline, pequenininho, tudo delimitado pelo conteúdo. Block, fica um embaixo do outro, porque ele está ocupando ali a tela toda, tá? Embora não pareça, ele está indo até o final aqui, a renderização dele. E o inline block, ele tem os 2 comportamentos. Então, são os displays que a gente tem para trabalhar aí. Pode perguntar, Jesus. Eu perdi. Onde que está a chamada do CSS? Quando que eles chamam o CSS lá no HTML? Deixa eu só pegar aqui. Tá aqui, ó. Legal, não, eu não tinha visto, obrigado. Eu estou usando sempre arquivo CSS externo aqui, tá? Para não fazer uma sequência de código aqui, então sempre vai estar um arquivo aqui. Não entendi, eu só não tinha pego a sequência, como é que ele estava buscando o CSS aí, legal. Tranquilo. Além desses displays aqui, nós temos também no display aqui o valor known, tá? O que o display known especificamente faz para nós, tá? Vou pegar aqui, ó. Eu vou mudar para o display block aqui, que acho que fica mais fácil de enxergar. Então, a gente tem, ó, A, B e C, tá? Temos ali os nossos spans. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Span, nthchild, a gente vai pegar o segundo ali, que é o B, tá? E daí, pro que tá com a letra B ali como conteúdo, a gente vai fazer assim, ó, display node. Ó, o que aconteceu. Tá? Então, ele sumiu ali. Então, a gente tem, ó, A e C. Pode perguntar, professor. Posso Oi. falar? Tá. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, pode falar. Tá, seguinte, só uma dúvida, assim, bem rapidão. Essas alterações que o professor está fazendo no CSS aí, o professor está salvando elas para ela atualizar na página no lado? Em qual situação que o HTML busca essas informações do CSS? Isso, assim, a todo momento ele está buscando isso para ler o arquivo e pegar essas alterações? Isso aqui, o que eu estou fazendo aqui é por conta desta extensão aqui, ó, que eu mostrei para vocês bem no comecinho da disciplina, ó, Live Preview. Não sei se vocês conseguem ver ali, ler ela. Isso. Uhum. E daí, essa extensão, ela permite que conforme você vá codificando aqui, ela vai atualizando a interface ao mesmo tempo, tá? Ah, tá, então é a questão dessa extensão que faz isso daí. Beleza, professor. Isso. Ela tem uma situação pior, né? Eu configurei ela aqui, que ela tem, são 3 configurações. Uma que ela não faz esse refresh automático, que não é legal. Daí ela tem uma situação que ela faz um refresh automático para cada letra que você digita aqui no código, que é horrível, porque daí, principalmente quando a gente for mexer com JavaScript, vocês vão ver, dá um monte de erro dentro do console do JavaScript lá, porque cada letrinha que você digita ali, um A, um B e um C, ele entende que você está disparando o refresh e não é isso que você quer. E daí tem uma terceira opção que é disparar o refresh somente quando salva, tá? Então, sempre que eu estou digitando as coisas aqui,
Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui no VS Code ele fica com uma bolinha aqui em cima marcada. Sempre que fica uma bolinha ali marcada é porque não está salvo o documento. Aí quando eu salvo, ele muda para o X e daí ele faz esse processo de refresh. E atualiza aqui do ladinho, tá? É da extensão mesmo. Não sei se quer perguntar mais alguma coisa, Justo, que ficou com a mão erguida ali. Então, ó, eu vou mostrar aqui, ó. Então a gente tem o display none, tá? O que o display none faz, tá? Assim como a gente pode colocar os elementos, mudar a forma de renderização deles, a gente também pode remover esses elementos da renderização, tá? Depois a gente vai trabalhar com uma outra propriedade aqui do CSS, que vai ficar mais claro de entender o processo de renderização, mas assim, sempre que o navegador vai renderizar o nosso HTML, o CSS, tá? Ele vem sempre aqui, ó, desde a linha 1 e vai descendo, tá? 2, 3, tá? É top-down o negócio. Então, ele vai dar de cima para baixo, vai renderizando o HTML e montando os elementos, tá? Quando o elemento aparece aqui no navegador visualmente, exatamente da mesma forma que ele aparece no HTML, aqui, então, a gente tem o A é o primeiro. Daí a gente tem o B ali, que eu coloquei display none, tá? Que está por segundo. E daí a gente tem o C. Tá? Sempre que ele segue essa ordem de renderização exata como está no código, a gente fala que o elemento ele seguiu o fluxo de renderização normal. Tá? Quando a gente usa aqui o display none, o que você está fazendo? Tá? Com o display none, você está tirando o elemento do fluxo de renderização normal. Tá? O elemento ele não foi removido da memória, tá? Isso é importante falar, tá? Quando você faz um display none, o elemento ele tem a parte visual dele removida, que é toda a parte da renderização que o CSS ou AM fica responsável, tá? Que a gente viu lá no comecinho da disciplina, né? A gente tem aquela árvore de renderização, tá? O render tree, que combina o DOM com o CSS ou AM, tá? Então, quando você faz o display none aqui, a gente está tirando só a parte visual. Mas o elemento ali, o span, ele ainda existe dentro da árvore de nós, tá? Que é o DOM. Então, por mais que você remova a questão visual aqui do fluxo, ele ainda continua existindo na árvore de nós, tá? Então, ele ainda está ocupando espaço na memória do dispositivo, tá? Seja ele qual for, uma TV, um celular, um notebook, tá? E assim por diante. Então, nunca pensem assim que, removi o span aqui, que estava no meio com a letra B, então eu liberei espaço no dispositivo do usuário. Não, você só realmente removeu ele do processo visual de renderização, tá? Então, o elemento ele continua lá dentro da memória, e se tiver mais coisas dentro dele ali, né, que você tenha colocado o display none, então tudo continua na memória, tá? Então, você só remove realmente a questão visual. Você nunca remove o elemento em si. Na empresa que eu presto serviço, professor, eu retiro bastante com display none. Tem um site de WordPress, Uhum. a gente não pode ficar fazendo manutenção, tem que tirar alguma coisa, eu vou lá, display none e retiro. Uhum. Só tá lá, né? Mas isso, visualmente não aparece. Isso. Tá, então ele remove, eu deixei marcado nos slides aqui, tá? Para vocês lembrarem, ele remove o elemento do fluxo normal, tá? Mas ele continua ali no DOM. A gente tem uma outra propriedade que faz algo muito parecido com a propriedade display, que é esta propriedade aqui, ó, visibility, tá? Então, ela tem um valor aqui, que ao invés de ser none, é hidden, tá? Para você fazer esse efeito também de tirar o elemento ali, só que ela não remove o elemento do fluxo. Daí essa aqui, vou mostrar para vocês o que acontece aqui com ela. Vou voltar aqui, ó, tá lá o nosso B de novo. E a gente vai colocar aqui, ó, hidden. Ó. O B ali visualmente sumiu, mas o espaço que ele tem ali continua, tá? Então, assim, o que é isso daqui? Como eu falei, a gente tem um fluxo de renderização, tá? Basicamente, o que aconteceu aqui? É como se o B ele tivesse se escondido, mas o lugarzinho dele na fila ali de renderização tá lá ainda e pertence a ele, tá? E os outros elementos não podem ocupar aquele lugarzinho dele na fila ali de renderização. Então, ele mantém o local do elemento ali e você pode, inclusive, interagir com esse espaço em branco, tá? É raríssimo precisar fazer esse tipo de coisa, né? Colocar um visibility hidden e precisar interagir com o elemento, mas é possível, tá? Então, o elemento ele ainda permite interação. Com display none, não. Né? Tá? Com display none, você realmente tira do fluxo de renderização
e ele libera o local para que outros elementos ocupem, tá? Pode perguntar, Marcos. A posição das letras ali, professor, como é que o senhor definiu ali naquele local? Ele tá pelo HTML aqui, ó. Tá, mas com o span, então eu consigo colocar aqui nessa posição. E se eu quisesse mudar de posição a letra? Aí, Tem como? é só mudar o conteúdo aqui da tag span. Tipo, se você vier aqui e colocar assim, ó, DQX, né? É só o conteúdo. Não sei se é isso que você está perguntando. Não, eu queria saber a posição da letra. A letra tá aí na parte superior, nesse canto esquerdo para mim. Se eu quisesse mudar de posição a letra, tem como? Ah, internamente ali o conteúdo dela. Isso. Aí a gente usa, como é texto ali dentro, você pode usar o text align. Daí ele alinharia aqui. Mas aqui no caso eu estou definindo larguras e alturas e tudo mais aqui. E daí o texto acho que não está acompanhando aqui. Ah, coloquei bem no que tá. Calma aí. Aí fica difícil, né? Alinhar bem no que não tá aparecendo na tela me quebra as pernas. Então, como ele é texto, ali você pode usar o text align. Tá? Tem dessas, tá? É bem comum. Mexer com CSS, nossa, quando você pega arquivo maior ainda, o negócio fica mais complicado. Que aí você altera alguma coisa igual eu fiz agora aqui. Coloquei código bem no que eu não estava enxergando ali. Então, cuidado, tá? O navegador não gera erro aqui, então você fica bem perdido, porque é só visual o negócio, né? Então é bem mais complicado. Tá, então a gente tem ó, as duas propriedades para que vocês possam trabalhar, tá? Quando vocês quiserem, tá? Então a gente tem a display none e tem a visibility hidden, tá? Se precisar voltar ao normal, digamos que um elemento está setado daquela forma ali. Aí, para voltar ao normal, a gente coloca aqui, você tem o collapse, que é bastante utilizado com tabelas, tá? E a gente tem aqui o visible. Aí ele vai voltar a ficar visível ali. Tá? No CSS não faz tanto sentido esse tipo de alteração, né? Mas lá, porque aqui você pode simplesmente vir e remover a propriedade e pronto, o elemento volta à renderização padrão. Mas a gente costuma mexer pelo JavaScript também, tá? E daí lá na frente a gente vai ver como fazer isso. Daí lá no JavaScript você pode alterar o conteúdo ali das propriedades CSS para mudar esse comportamento aqui visual que o elemento recebe no final, tá? Então lá depois a gente vê como fazer essas alterações também. Então por isso que é importante saber assim, como que eu deixo o elemento oculto ali, mas também como que eu faço para ele voltar. Porque daí provavelmente no JavaScript você vai precisar disso, tá? O display aqui é a mesma coisa, tá? Então, a gente seta aqui none para ocultar, e aí para voltar a aparecer na tela, o que você tem que fazer? Colocar de volta o elemento no fluxo normal de renderização. Para fazer isso daí, você pode usar qualquer display que seja diferente de none, tá? Então, eu posso usar aqui o inline, posso usar o inline block, tá? Então, qualquer display diferente do none ali, já vai trazer esse elemento de volta para a renderização, para o fluxo normal, tá? Então, sempre lembra de colocar alguma coisa quando você quiser que apareça de novo na tela. Pode perguntar, gente. Só para entender a sequência das camadas aí. Primeiro, então, vai ser o HTML, depois o CSS, depois o Java. Então, vai valer, por último, o que vai estar lá no Java. Se eu mexer na parte visual... Não é que vai valer, é porque quando a gente chegar ela vai sobrescrever, né? Vai ser a última camada de execução, né? Sim, sim. Lembram lá que eu mostrei para vocês na primeira aula lá do processo de renderização que o navegador faz? Sim. Então, lá, a parte de JavaScript, quando você mexe na parte visual aqui, se no JavaScript, por exemplo, eu vier fazer alguma coisa assim, ó, mudei display block para none, lá no JavaScript, tá? Internamente, o navegador, o que ele faz? Ele chama o motor de renderização de novo. Então, não é que fica para o final, é que ele faz o processo de renderização inteiro de novo daquela parte que foi alterada, sabe? Tá, mas por último seria o JavaScript, então vai ter outra renderização com ele daí. Isso, é onde a gente mais tem que ter cuidado daí. Uhum. Não, é para entender a lógica da execução, da criação da página. Uhum. Mas legal, obrigado. A Pamela, pode perguntar.
Professor, não sei se de repente tem a ver com a pergunta do Gilson, mas só para esclarecer aqui para mim. O professor colocou que o display e o none. Mas se eu quiser colocar um outro display ali e deixar o nome em cima e escrever embaixo ali, depois do margem lá, display e um outro nome, que não seja o nome, ele vai acatar ou eu tenho que retirar a palavra nome lá e escrever lá naquele display? Se fizer assim? Isso mesmo, prof. Se você fizer isso, o que vale é a cascata do CSS, tá? É sempre o que foi declarado por último. Ah, legal, prof. E é legal isso fazer, pode fazer. Não tem problema, mas não tem tanta utilidade também se for dentro do mesmo seletor, né? Porque aqui você está falando que ele vai ter display nome e daí display block. E daí, para o processo de renderização todo, na verdade, o que vai de fato ocorrer é o display block, porque como ele sobrescreve aqui o nome, né? Então isso daqui é uma linha, na verdade, perdida dentro do teu código. Para ficar mais bonito, então a gente apagaria. Exatamente. Então tá bom, obrigada, prof. Então, vou deixar aqui para voltar nossas caixinhas. Então, a gente tem aí propriedade de display, tá? A gente vai voltar nela, ela tem mais coisas que dá para a gente fazer com ela aqui. Não é só mudar de inline para block, de block para inline, inline block, ou ocultar as coisas na tela, tá? Dá para fazer outras coisas aqui. A gente também tem, usando a propriedade de display, tá? As estruturas também que a gente consegue construir via CSS. Então, a gente tem as estruturas de Flexbox e Grid, tá? O que é o Flexbox e o que é a parte de Grid, tá? Esses dois itens, especificamente, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, teoricamente, como que é o negócio, quais são os cuidados que vocês têm que ter para entender isso daqui, tá? Mas lá no Moodle, no linkzinho de material complementar, tem 2 links para 2 jogos lá, tá? Tem um jogo que é de Flexbox e tem um jogo que é de Grid System, tá? O de Flexbox, o jogo tem um sapinho lá, aí você tem que usar a propriedade CSS do Flexbox para mover o sapo de um lugar para outro ali, nas plantas na água. E o de Grid é uma plantação, e daí você tem que aplicar água, veneno lá em cima dos itens usando as propriedades de Grid. É bem legal, tá? Eu sempre recomendo, tanto para vocês aqui e para os meus alunos no presencial também, falo sempre para darem uma olhadinha no jogo lá, porque com ele vocês vão entender bem como funciona cada propriedade específica ali do Flexbox e do Grid, para quando vocês precisarem utilizar, tá? Porque o Flexbox e o Grid System aqui, que a gente vai trabalhar, que é essa parte estrutural do CSS, ela é bem grande, tá? Então, não é só uma propriedade, igual a gente tem visto até agora, assim, text align, display, color, background color, tá? Então, o Flexbox e o Grid é um sistema inteiro de estruturação. E daí tem várias propriedades dentro dele, tá? Então, aconselho que vocês entrem depois lá no linkzinho de material complementar, tá? E tentem jogar. Se eu não me engano, acho que tem, não sei se são 20 níveis cada um dos jogos lá, tá? E daí ele vai explicando exatamente qual é a propriedade, quais valores ela tem, bem certinho, tá? Aqui, se der tempo depois, no finalzinho, que eu mostro para vocês, é bem legalzinho os jogos. Mas só para a gente explicar aqui para vocês também não irem ver as propriedades depois sem entender nada, tá? Então, assim, ó, o Flexbox, o que ele faz? Esse daqui é uma estrutura que a gente usa bastante para trabalhar com construção responsiva em web, tá? O que é responsividade? É quando você quer construir uma aplicação que ela se adapta a diferentes tamanhos de telas, tá? Para os computadores desktop, notebook e tudo mais, não tem tanto sentido. Mas para celulares, onde a gente tem dispositivos com tamanhos de telas diferentes, a gente usa bastante responsividade para que, se o usuário acessar a tua aplicação web num celular, ele vai aparecer de uma forma. Se acessar num celular que tem uma tela maior, aparece de outra. Então, você consegue fazer adaptações, tá? Então, a Flexbox, ele é bastante usado para fazer essa parte de responsividade, e o Grid também, tá? O Flexbox, ele tem 2 coisinhas aqui que vocês têm que tomar cuidado, né? Prestar atenção na hora de trabalhar com ele, tá? Ele sempre vai ter um Flex Container, e dentro desse container você tem itens, tá? Que são os Flex Itens, tá?
como que isso daqui é codificado no HTML? Eu não vou fazer inteiro aqui com vocês, porque eu falei, é grande o negócio aqui, mas só para entender. Então, assim, ó, digamos que a gente tivesse a nossa tag main aqui, tá? E dentro dessa tag main a gente tivesse... vou colocar aqui algumas sections aqui. A gente tem section... Vou colocar 5 elementos e section, tá? Fazendo desta maneira aqui somente, nós temos ali um elemento main com várias sections ali dentro, tá? Aí o que você faz no CSS? No elemento que vai servir de container, a gente vai vir aqui e colocar assim, ó, display flex. Quando você faz display flex, automaticamente o elemento que você marcou para ser display flex, ele se torna um container, tá? Então, o elemento que tem o display flex, ele é o container. No nosso caso aqui é a tag main. Se fosse algum outro elemento HTML, aí aquele elemento ele seria o container, tá? Então, sempre que vocês olharem para o CSS e encontrarem assim, ó, display flex, olhem para o seletor aqui em cima, tá? E o que estiver sendo selecionado aqui em cima no CSS que é o container, tá? Aí dentro desse main aqui agora, as sections são os nossos itens flex, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Mostrar uma outra coisa aqui que dá para vocês utilizarem também, só que eu vou abrir no navegador externo, que fica mais legal de enxergar. Cadê o browser? Deixa eu só puxar aqui. Então, assim, eu estou abrindo aqui no navegador externo, aí aqui eu vou abrir as ferramentas de desenvolvimento, tá? Então, eu vou pegar aqui ó, os 3 pontinhos, mais ferramentas, e daí a gente tem aqui ferramentas de desenvolvedor. No painel de desenvolvimento, a gente tem aqui, do ladinho, né, como enxergar o Flexbox, tá? Então, você tem aqui uma abinha chamada Layout. Nessa aba Layout, a gente consegue enxergar o grid, que eu já vou mostrar daqui a pouco, e a gente pode enxergar também a estrutura de Flexbox, tá? Então, se você vier e marcar aqui, ó, o nosso container, por exemplo, ele já está trazendo para mim aqui que o container é o main. Deixa eu só... Então, a gente tem ali a Flexbox e daí embaixo tem o container, tá? Então, eu vou marcar a caixinha ali, ó. Daí lá no ladinho, na página, ele faz assim, ó. Então, ele coloca uns tracejados aqui para demarcar para nós aonde que está o container, tá? E daí os itens desse container ali para que você possa trabalhar. Aqui do lado, no painel de desenvolvedor também, o item que está marcado como container, tá com display flex, ele fica marcado aqui com a palavrinha, tá a chave ali marcada, flex, para que você no código aqui, no painel de desenvolvedor, possa identificar o que é display flex, né? O que está servindo como container e o que está servindo como item, para que você possa daí aplicar as propriedades corretas ali na hora que você for codificar, tá? Então, sempre lembrem, tá? Que quando você vai trabalhar com Flexbox, tem um elemento que serve como container e daí outros dentro que servem como itens. O Flexbox, ele é unidimensional, tá? Então, quando você vai trabalhar com ele, você sempre vai escolher uma direção para trabalhar. Ou ele vai trabalhar só na horizontal, ou ele vai trabalhar somente na vertical, nunca em 2 direções ao mesmo tempo, tá? Então, ele sempre vai trabalhar em uma só. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Que a gente tem a section, eu vou pegar pelo código mesmo. Então, eu vou pegar pelo nosso main aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, flex direction, e daí eu vou colocar column, que é para ele ficar na vertical. Aí, o que ele acontece aqui, ó, os meus itens que tem aqui dentro, eles saíram, né, estavam todos na horizontal ali, ó. Deixa eu só tirar aqui, ó. Então, tava tudo na horizontal. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, flex direction column, aí ele muda os itens para vertical, tá? E lá no navegador ele vai ficar assim, ó. Então, ele demarca para nós aonde que está o container flex, tá? E daí ele fica tracejadinho aqui, indicando qual que é o espaço ali que cada item flex está ocupando dentro do container, tá? Então, ele vai ficar sempre marcado para você ali, para que você possa trabalhar, tá? Então, você pode mudar a direção do container flex. Por que eu estou mostrando isso daqui, tá? Embora o Flexbox seja unidimensional, a gente tem 2 eixos para trabalhar no navegador, tá? Então, assim, o eixo principal do Flexbox é o eixo que é determinado por essa propriedade aqui, ó, Flex Direction.
tá? Se você não informar ela, por padrão, ela tem esse valor aqui, ó, Flex Direction Row, tá? Que ele fica daí na horizontal. Esse é o valor padrão dela se você não informar ela, tá? Então, ó, se eu não informar a Flex Direction, por padrão, os itens Flex, eles sempre são organizados em linha, tá? Na horizontal. Então, esse aqui é o default. Mas eu vou mudar aqui para o column, só para explicar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, eixo principal. Eixo principal é sempre o que está atrelado à Flex Direction, tá? E aí a gente tem o eixo transversal. O que é o eixo transversal? É aquele que é contrário ao Flex Direction, tá? Então, se o Flex Direction está marcado como column, o eixo transversal teu vai ser row. Se o teu Flex Direction aqui é row, o teu eixo transversal é column, tá? Então, ele é sempre o eixo contrário ao do eixo principal. Por que isso? Existem propriedades aqui dentro do Flexbox, dessa estrutura, que elas são aplicáveis somente ao eixo principal, e tem propriedades que são aplicadas somente no eixo transversal, tá? Então, tem que ter um cuidado na hora de trabalhar com isso daqui, para, de repente, não pegar assim, eu vou utilizar uma propriedade do Flexbox aqui, e só que daí eu uso no eixo errado a propriedade. Aí você fica olhando lá para o navegador e visualmente não ocorre nada, né? E você vai ver, na verdade, você está usando a propriedade incorreta, no eixo errado, né? Então, às vezes você quer alterar alguma coisa no eixo transversal, mas está mexendo em algo que é do eixo principal. Então, no Flexbox, a gente tem os dois eixos, tá? A organização ali. Então, você vai ter propriedades para o eixo principal, propriedades para o eixo transversal, propriedades para o Flex Container, propriedades para os Flex Itens, tá? Então, a gente tem propriedades específicas para cada uma das coisas ali, tá? Mas, assim, a característica principal aqui que vocês precisam lembrar, que ele é unidimensional, tá? Então, quando a gente fala de Flexbox, independente de ter dois eixos ali, você sempre vai trabalhar somente com um como principal, tá? Ou você vai trabalhar na horizontal ou na vertical, um de cada vez, tá? Não tem como trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o Flexbox, a organização é sempre unidimensional. Eu deixei aqui nos slides, tá? E no material que vocês têm ali no Moodle também, tem o link, tá? Para o site da MDN aqui do Mozilla, falando de alguns conceitos a mais da parte de Flexbox. Tem um outro site aqui que também mostra um pouco cada propriedade também, que vocês podem dar uma olhadinha, mas é didático, né? Eu acho bem bacana. E daí o joguinho que eu comentei com vocês, que depois eu vou mostrar para vocês aqui no finalzinho. E a gente também tem o grid, tá? O grid, a gente também tem um container e tem os itens dentro desse container, tá? Igual a gente tem aqui para o Flex. Só que o grid, ele é bidimensional, tá? Por que ele é bidimensional? Porque o grid, ele tem aquela ideia de tabela, tá? Ou imagine que você está olhando para uma planilha de Excel, tá? Então, o sistema de grid aqui do CSS, ele tem muito essa cara. Então, você pode organizar as coisas ali em linha e coluna, tá? Simultaneamente, tá? Por isso que ele é bidimensional. Então, essa é uma característica do grid. Como que você vai fazer para transformar o teu HTML aqui num grid, tá? Só vou pegar aqui, deixar com 4 sections aqui. Então, aqui, ó, dentro do main ali, que é o nosso, tá servindo como container, a gente vai fazer assim, ó, display grid. Tá. Coloquei display grid. A partir desse momento, o elemento main, ele serve como a parte externa da nossa tabela, tá? Do nosso grid. E todas as sections ou outros elementos que estejam ali dentro servem como itens, tá? Dessa tabela. Eu acho que a forma mais legal de enxergar isso daqui, e fácil de entender, é olhar para esses elementos que estão dentro aqui do container como se fossem o conteúdo de uma célula, que é igual você tem no Excel. Então, você pode ter células com texto, células com números, né? Células com, sei lá, gráficos e assim por diante. Então, você pode ter coisas diferentes aqui, tá? Então, eu posso combinar, inclusive, que eu posso colocar um elemento article, eu posso ter div, tá? Posso ter aqui parágrafo, tá? Tudo isso daqui, a partir do momento que eu fiz display grid, tudo isso dali é transformado para itens de grid, tá? Então, a section, o article, o div, o p. Então, como eles são filhos diretos aqui do main, então são todos transformados para itens do grid, independente do elemento que seja, tá? O mesmo vale para o Flexbox, tá? Então, quando você coloca um display flex ali para o container,
todos os filhos que estão dentro daquele container, independente do elemento que seja, eles se transformam em itens flex, tá? Então, a ideia é exatamente a mesma. Só mostrar como que fica aqui no navegador. Então, o grid agora, aqui na minha layout aqui do painel de desenvolvedor, ele ativa a parte de cima para nós aqui, tá? Que é de grade. E daí eu vou colocar aqui, ó, para marcar para nós o grid, tá? Se você não especificar absolutamente nada com o display grid, ele vai montar para você um grid, né, ou uma tabela com uma coluna e com linhas infinitas até a quantidade de filhos que tem dentro do elemento, tá? Então, como a gente tem aqui 4 filhos, né, 4 sections, a gente vai ter 4 linhas dentro do nosso grid, tá? Se você quiser, daí, mudar isso daí, aí a gente vai usar aqui, o de grid é até mais fácil, as propriedades que servem no container, porque muitas delas começam com a palavra grid. Então, acaba sendo fácil de você identificar as coisas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, grid template columns. E daí a gente vai colocar aqui, por exemplo, que eu quero 2 colunas. Uma coluna com 200 pixels e a outra com 100 pixels. Tá? Eu vou mostrar lá no navegador. Só deixa eu tirar o zoom. Na verdade, acho que é mais fácil eu colocar um limite para esse negócio aqui. Vou colocar uma largura, fica mais fácil de enxergar. Ficou com 300 ali. Então, a gente tem o nosso grid, ó. Veja que no HTML, os elementos aqui do lado, ó, eles continuam exatamente da forma como eu coloquei eles. Então, eu tenho section A, section B, section C, section D. Eu não organizei eles visualmente em coluna. Então, essa organização visual eu estou fazendo no CSS, com essa estrutura de grid, tá? Então, como eu falei lá no CSS que eu quero um grid com 2 colunas, ele vai pegar os elementos que ocorrem aqui no HTML e conforme eles vão sendo renderizados, eles vão sendo colocados dentro de cada célula ali, dentro do grid, tá? Então, a primeira section foi renderizada, ela vai para essa posição. Aí a segunda vai para cá. Daí na próxima linha, C, D. E se eu for colocando mais aqui, ele vai replicando, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui. Ó, coloquei mais sections, tá? Aí eu venho aqui, ó, no meu HTML, aqui no navegador, ó. Ele só continua a estrutura do grid que eu defini, tá? Para a quantidade de colunas e as linhas ali conforme a quantidade de elementos que eu preciso, tá? Então, você consegue organizar as coisas aqui. A gente tem o Grid Template Rows, para definir também a altura das linhas, tá? Então, você também pode colocar aqui. Então, a gente ficou ali, agora ficou com 4 linhas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que a primeira linha tem 50 pixels, a segunda 100, a terceira a gente vai deixar ali com 30, e daí a quarta linha lá no finalzinho ali do nosso grid, vamos deixar com 300 pixels, bem maior. Então, ó. Então a gente mexeu em toda a estrutura do grid. Então ele tem 2 colunas, tá? Definiu o tamanho de cada coluna, e 4 linhas ali, também cada uma com a sua altura, tá? Então o Grid Template Rows, ele trabalha com a altura das linhas, tá? E o Template Column com a largura. Aí, nisso, você vai montando a tua página web, tá? Aí, qual que é a ideia aqui, né? Do sistema de grid e do Flexbox? É você pegar o desenho da tua página, né? Você vai pedir para alguém que tem essa habilidade de designer gráfico fazer um desenho da página, tá? Todo bonitinho, né? Pensando nas cores e tudo mais, né? Na questão de marketing, né? A pessoa vai desenhar para você a página e você vai olhar para aquele desenho da página como se aquilo fosse uma tabela. E aí você vai passar essa tabela visualmente aqui para o grid ou para o Flexbox, para demarcar onde que cada coisa fica ali, tá? E daí aqui no teu HTML você simplesmente vai escrever os itens, tá? E daí eles vão sendo posicionados aqui dentro do teu grid conforme você foi especificando, tá? Então a ideia do grid basicamente é essa, para evitar de usar tabelas, né? A tag table que a gente tem lá no HTML, né? Como eu falei com vocês quando a gente viu lá HTML, lá atrás o pessoal usava bastante tag table para fazer exatamente essa mesma coisa aqui. E daí ela fica com bastante código no HTML ali, porque a tag table você tem os TRs, tem os TDs, o TH, né? Tem um monte de coisa. E daí aqui você separa, né, a parte de estrutura aqui no HTML e daí faz a disposição visual das coisas aqui no CSS. Pode perguntar, Marcelo.
Boa noite. Boa noite. Pode usar qualquer conteúdo dentro do grid? Sim, sim, sim. Vídeo, imagem, texto, o que for. Sim, sim, sim. Não tem limitação, então. Não, não. Que nem aqui eu tô fazendo com a section, tá? Mas dentro da section aqui você pode colocar o que for necessário. Se eu quiser colocar um elemento H1 aqui, ó, aula. Eu coloco lá, vamos colocar um parágrafo aqui. Claro que tem umas questõezinhas de layout, tá? Ó como que ele vai ficando. Então, a gente tem lá a primeira section, né? Tem o parágrafo que está dentro ali. Ela está extrapolando para a linha de baixo, né? Está extrapolando por quê? Porque a primeira linha nossa aqui, ela é pequena, né? E ela está limitada também na altura. Então, como a altura não está dinâmica aqui, ele está extrapolando para a linha de baixo ali, pegando... Visualmente, ele está pegando a linha de baixo, tá? Não tem como deixar ajustado ao conteúdo. Então, aí você tem que mexer no tamanho das linhas, tá? Não, digo, automaticamente não faz. Se você não Nem numa tabela do que a gente marca lá numa tabela do Word, ajustar ao conteúdo, né? Aham. Não, aí você teria que deixar automático aqui, tá? Que você pode também, tipo, ou você não informa, ou... Deixa eu só pegar aqui, ó. As linhas. Aí ele se ajusta ao conteúdo que você for informando ali dentro. É o normal, tá? Geralmente a gente faz isso aqui. Você deixa áreas fixas, normalmente para rodapé, cabeçalho, coisa que você sabe que tem um tamanho fixo. Geralmente, para área de conteúdo, pessoal, em página web, nunca determine em altura, tá? Em área de conteúdo, porque a gente nunca sabe o que tanto de conteúdo pode ter ali, porque como geralmente vai vir conteúdo de banco de dados e tudo mais, de forma dinâmica, então você nunca sabe a quantidade de coisas que pode vir, tá? Então nunca deixe em área de conteúdo fixa. Mas você pode delimitar, tá? Ele permite aqui, deixa eu... Cadê o... Template Rows. A gente pode... Eu vou até mudar aqui, ó, esse negócio aí, vou colocar para uma outra section aqui, porque aqui ficou... Era a nossa A. B, vamos colocar aqui, ó. Então, a primeira linha aqui, nossa, eu vou deixar aqui com 50 pixels, a primeira linha. E daí a do meio ali, que vou deixar alto, para que seja parte de conteúdo. Daí depois vou deixar com 50 e a última com 100. Então, digamos que essa primeira linha aqui fosse o cabeçalho, né, da nossa página lá, que normalmente tem os links de navegação, campo de formulário para fazer busca na página, coisas desse tipo, né? Aí aqui a gente tem uma área de conteúdo, que ela tem altura dinâmica, dependendo da quantidade de conteúdo que você informar ali. E daí no final aqui, numa página web real, na verdade a gente teria uma linha só, que é a parte de rodapé, tá? Mas aqui no nosso vídeo aqui eu deixei com 2, é por isso que a gente tem ali mais 2 linhas. Pode perguntar, Justo. Como é que funciona no caso, né, você estava falando quando tenho várias telas de celular, porque isso vai estar lá no servidor, mas aí o cliente tem que passar para o CSS aquela dimensão e pegar lá numa estrutura dele, escolher, a tela dele tem 300 por 400 pixels. Então, vai adaptar a página para aquela tela. Essa conversa é feita quando o usuário solicita a página, daí o CSS ele vai se adaptar automaticamente e depois vem para o cliente? É tudo feito do lado do cliente. Tudo no lado do cliente. Ela é montada na hora ali, então. A gente vai ver que eu vou mostrar para vocês eu acho que até os próximos slides ali. Não, tudo bem, é que tá dando um nó na minha cabeça, eu estava tentando imaginar como é que seria essa conversa entre o cliente e o servidor da página, né, para atender a necessidade dele, né? Sim, sim. De espaço de tela. Só para mostrar... Se você está na frente, aí tudo bem. Só para mostrar um exemplo para vocês aqui, aproveitando, né, essa fala do Gilson aqui, como que a gente mexe com isso daqui, tá? Do servidor, vai vir assim, tá? Então, vem o HTML igual para
todos os dispositivos, tá? É o mesmo HTML. Aí, o que você tem de mudanças, tá? Do lado do cliente, a gente tem os mecanismos que a gente vai ver aqui de responsividade, para que do lado do cliente, quem está em contato com o cliente é o navegador, tá? Então, o que o navegador faz? Ele vai perguntar para o sistema operacional, tá? Assim, qual é a resolução de tela do usuário? Qual é o tamanho de tela do usuário? Aí, o sistema operacional devolve essa resposta para o navegador, e o navegador tendo essas informações em mão, aí ele faz algumas modificações aqui no CSS, tá? Que a gente vai ver depois. Mas como que é a questão de responsividade, né? Então, assim, ó, aqui eu tenho um grid, né? Com 2 colunas e 4 linhas. Digamos que eu pegue lá um celular que não caiba essas 2 colunas, né? Uma delas o usuário consiga enxergar inteira e a outra, de repente, o usuário tem que pegar lá e fazer zoom na página, né? Remover zoom, tirar zoom, tá? Colocar zoom na página. E o que você faz? Lá no CSS, você deixa assim, ó. Você vem aqui e, de repente, tira o grid e deixa tudo numa única linha, tá? Volta para um negócio de uma coluna. Ou se a pessoa abre a página num dispositivo que tem uma resolução muito grande, por exemplo, uma TV. Eu posso, de repente, fazer esse grid, ao invés dele ter 2 colunas, de repente, esse grid aqui, ele pode ter 3 colunas, né? Então, a gente pode colocar aqui mais uma coluna. Aí, logicamente, vai diminuir a quantidade de linhas nossa aqui, tá? Vou mudar aqui, porque a nossa largura também vai mudar, né? 300, 500, 600. Então, assim, o usuário acessou num dispositivo maior, muda a quantidade de colunas, muda a quantidade de linha, tá? Ó. Aí você vai fazendo as adaptações necessárias do lado do CSS para reorganizar as coisas, tá? Mas aqui só vamos focar aqui primeiro no grid. Tá? Então, lembra sempre, tá? Então, o grid ele tem um container, tá? Tem os itens dentro do container, que são esses outros elementos HTML, que podem ser quaisquer elementos, tá? Não precisa ser tudo igual. E o grid tem essa característica de ser bidimensional, tá? Porque você organiza as coisas aqui em linha e coluna, tá? Então, sempre que você olhar para o grid, você tem que pensar exatamente em que linha e que coluna aquele elemento vai entrar. E uma coisa que é importante aqui de falar, eu já ia esquecer. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para mostrar para vocês isso. Deixa eu voltar aqui para de 2 colunas aqui. Senão vai ficar ruim de enxergar. Assim, ó. Quando vocês forem fazer aqueles joguinhos lá, eu vou passar para vocês ali. O seguinte, ó. O grid, quando você precisa organizar as coisas, você pode fazer coisas do tipo assim, ó, falar que esse conteúdo vai daqui até uma determinada célula dentro do grid, tá? Como que você vai determinar essas coisas, tá? As linhas e as colunas do grid, elas são contadas pela borda delas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um grid, ele não é tamanho, a gente tem 4 linhas, né? Se não me engano aqui. Ele não é tamanho 2x4, tá? Então, o tamanho dele aqui, na verdade, é pela contagem de linhas, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, a primeira linha de fora, tá? Ela até marcada aqui no painel de desenvolvedor com o número 1 ali, ó. Então, a primeira linha, aí essa linha do meio aqui é 2, e a linha do outro lado lá, 3, tá? A coluna, desculpa. Tá? A gente tem a coluna 1, coluna 2, coluna 3. E as linhas a mesma coisa, ó. Começa a linha 1, linha 2, linha 3, agora não vai descer. Então, a linha 4, e daí lá embaixo, linha 5, tá? Então, a gente tem, na verdade, aqui um grid que ele é 3x5, tá? Então, cuidado só na hora que precisar organizar as coisas. Tipo, eu quero que determinado elemento ocupe ocupe as 2 colunas aqui. Você não pode fazer assim, ó, que vai da coluna 1 até a coluna 2. Você tem que marcar assim, ó, que vai da coluna 1, que é a borda aqui, até 3, tá? Que é essa borda do outro lado ali externa, tá? Então, cuidado só na hora de fazer essas demarcações, tá? Então, ele começa sempre de 1, tá? Tanto para a linha quanto para a coluna, e a gente sempre considera as bordas, tá? Na contagem, não a coluna ou a linha, de fato, visualmente, que você está enxergando do grid. Aqui no painel de desenvolvedor, ele permite que você coloque aqui, ó, tem ocultar rótulos, exibir número das linhas, exibir nome das linhas, porque dá para a gente trabalhar de maneira nomeada também. Tá? Eu sempre deixo aqui exibir o número das linhas, fica mais tranquilo de organizar, mas tem outras opções, tá?
Então, sempre lembra, tá, dessa organização aqui que é pela borda, tá? Nunca é exatamente aqui a coluna 1, coluna 2, porque senão vai dar problema na hora de organizar as coisas aí dentro do grid. Então, esse é o nosso sistema de grid aqui que a gente tem no CSS para trabalhar. Tá? Então, sempre que precisar estruturar layout, qual é a dica? Usa o grid para estruturar o layout maior, externo, tá? E dentro do grid, você pode usar o Flexbox, tá? E daí, tipo, dentro do grid eu quero, por exemplo, organizar produtos num e-commerce lá, em 3 linhas diferentes, né? Organizar eles. Então, você pode usar 3 containers flex ali, e de organizar os itens, tá? Se quiser, pode usar um grid dentro do outro grid, não tem problema nenhum, tá? Então, todas as propriedades CSS aqui, elas podem ser utilizadas, tá? De maneira combinada, para que você construa o resultado final da tua página. Aí, com o grid, especificamente, a gente tem uma unidade aqui que é a FR, tá? O que é essa unidade FR? Ela significa aqui fração relativa, tá? Em relação ao quê? Ou é a largura, ou é em relação à altura, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui só para vocês entenderem, tá? Então, a gente tem assim, ó, container com largura de 600 pixels, tá? Vou até fazer aqui no nosso código aqui para ficar mais fácil, só. Então, só imagine assim, a gente tem aqui o nosso container, tá? Ele tem 600 pixels, tá? De largura. Aí, o que mexe com a largura? É o columns, tá? Então, o que você pode vir aqui e falar assim, ó? Eu quero quero montar 3 colunas, tá? Só que a primeira coluna, ela vai ter um FR, a segunda tem 2 FR e a terceira tem um FR, tá? O que exatamente esses FRs aqui significam de tamanho realmente final, tá? Porque o navegador, no final, ele pega tudo isso aqui, ele transforma em pixel. Então, o quanto realmente de pixel corresponde cada uma dessas coisas aqui. Então, o que você vai fazer? Eu vou pegar esse 600, que é a minha largura total, e vou dividir isso daqui pela soma dos FRs que a gente tem aqui, ó. Então, eu tenho 2, 3, 4 FRs, tá? Então, a gente vai dividir. Então, a gente vai pegar lá os 600, vai dividir por 4, tá? Deixa eu deixar comentado aqui, ó. Opa. Então, a gente vai fazer assim, ó, 600 pixels divididos por 4 FR, que é essa soma que a gente está pegando aqui de cima, tá? Então, isso vai dar o quê? Que cada FR ali para nós, então, vai ser igual... Deixa eu colocar uma setinha que é mais fácil aqui. Então, cada FR para nós vai ser 150 pixels. Aí, o que o navegador vai fazer? Ele vai olhar aqui, a gente tem um FR. Então, esse 1 FR vai ser 150 pixels. Aqui eu tenho uma outra coluna no meio que é 2 FR. O que é 2 FR? É esses 150 pixels vezes 2. Então, essa coluna do meio vai ficar com 300 pixels de largura. E daqui a gente tem mais um FR, que também é 150, e fica com 150, tá? Então, é isso que o navegador vai fazer quando você utiliza essa propriedade FR, tá? Então, ele pega o item que você está mexendo, divide ali para identificar quanto que é o FR, e daí depois faz as multiplicações necessárias aqui para distribuir a largura ou a altura, né? O que você precisar. Então, a gente tem essa unidade aí, tá? Ela é exclusiva do grid, tá? Não dá para usar no Flexbox. Então, a gente usa isso aqui no grid. Então, vocês vão acabar encontrando bastante, tá? Dessa unidade FR aqui. O pessoal usa bastante para poder organizar o tamanho das coisas ali. Por que o pessoal usa FR? Para o seguinte, ó, digamos que eu preciso alterar o tamanho do grid de 600 para 400. Por algum motivo lá, o meu cliente falou que ele não quer um website tão grande, de 600 pixels, ele quer uma coisa menorzinha. Então, eu venho ali na largura e mexo só nela. É uma única propriedade que eu preciso mexer. Alterei a largura, automaticamente aqui, como ela é relativa à largura, ele vai fazer o recálculo e vai ajustar o grid para mim. E as colunas vão manter a proporcionalidade, tá? Então, a primeira coluna vai continuar com 1 FR, a segunda com 2 e a terceira com 1 também. Então, você consegue manter a proporção da tua página web. Então, por isso que o pessoal usa bastante essa propriedade FR aqui, que aí você não precisa alterar tudo no teu código, né? Sair que nem um louco ali por causa de remover pixels ou adicionar pixels na largura ou na altura, você tem que sair mudando um monte de coisa, tá? Então, dentro do grid é bem comum o uso do FR. Tá? Aqui também é possível
a gente tem a parte funcional do CSS aqui, que eu já comentei com vocês, né? Embora não dê para a gente escrever funções, a gente tem bastante funções que é possível utilizar. Digamos que tudo ali fosse um FR, tá? Todas as colunas tivessem exatamente o mesmo tamanho. Para você não ter que sair fazendo assim, ó, um FR, um FR, um FR, você pode utilizar que a gente tem uma função chamada repeat, tá? Dessa função repeat, ela recebe ali como parâmetro o que você vai repetir, tá? Então, 3 e daí o tamanho ali que a gente vai colocar. Então, é a quantidade de vezes que vai ser repetido e daí o valor que vai ser repetido, para não ter que sair informando vários, né? Porque pensa, né? Você pode pegar, de repente, um grid ali que você tem que montar, sei lá, 15 colunas. Aí você não vai sair aqui especificando, né, o tamanho de cada coluna ali. Então, o que for igual, você pode colocar um repeat, tá? Não tem problema nenhum. Daí, tipo, as 3 primeiras colunas têm um FR, daí digamos que eu tenho outra aqui com 3 FR. Então, você pode fazer assim, ó. Então, as 3 primeiras vão ter um FR, mesmo tamanho, e daí depois eu vou ter uma outra coluna aqui, uma quarta coluna com 3 FR, tá? Ela está ocupando o tamanho todo aqui da tela do navegador. Então, vocês podem combinar também isso daí. Então, a gente tem essa unidade aí para trabalhar com grid. Tem os joguinhos aqui, tá? Porque vocês podem estar acessando aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pelos slides aqui. Aí, ó. Esse aqui é o The Flexbox, tá? Então, ele tem aqui um sapinho. E daí ele vai mostrando assim, ó, para vocês. Ele já tem um container aqui que está marcado com ID Pond. Né? O Pond é o container ali. E daí os itens flex. E daí para cada nível aqui, ó, o do sapinho, ele tem 24 níveis. Então, para cada nível aqui, você tem que usar uma propriedade do Flexbox para conseguir fazer o sapo vir daqui para em cima da planta ali. Então, esse é um dos jogos, tá? Façam depois, quando vocês tiverem um tempinho, que é bem bacana, que daí vocês vão conseguir ver todas as propriedades do Flexbox, como que elas funcionam, detalhado. E daí eu tenho do grid, é esse aqui, ó. É uma plantação ali. Então, ele tem a parte da terra aqui, tem a água, daí tem a planta, tá? Que vai mudando aqui conforme os níveis, são 28 níveis nesse. E daí a ideia é levar a água aqui para cima da planta, usando as propriedades do grid. Também é bem legal, tá? Fica como dica aí também. De repente, se vocês quiserem passar para crianças na escola, né, alguma coisa aí que estejam mexendo com a parte de programação, mexendo com web, então é bem bacana, porque daí é jogo, né? É uma forma diferente de você olhar aqui pro CSS. Então, tem os dois aí, tá? Então, tem para mexer com o Flexbox e com o grid. Os links estão lá no material complementar também, tá? Então, tem nos dois aqui, tem nos slides e tem lá no material também. E daí, do livro 6, né? O que a gente tem do livro 6 aqui? Tá? Então, a parte do livro 6, a gente vai mexer aqui com a parte de posicionamentos, tá? Outros posicionamentos que a gente tem. E a parte de responsividade no finalzinho ali, que vai de encontro com a pergunta ali que o Gilson fez, né, da questão de como o navegador entende a mudança que ele precisa fazer, tá? Então, a gente vai chegar nesse ponto ali. Só antes, vamos falar de posicionamento, tá? Então, assim, para a gente falar de posicionamentos, a gente vai mexer em várias propriedades aqui do CSS, tá? Então, nós temos propriedades para os 4 cantos da caixa, igual a gente viu lá na aula anterior, que eu falei para vocês do Box Model, que daí a gente tem as propriedades margin, padding, né? A gente também tem propriedades aqui para a parte de fora do Box Model, que fazem referência à parte de posicionamento, tá? Então, a gente tem a propriedade top, para a parte de cima da caixa, bottom para a parte de baixo, left para a esquerda e right para a direita da caixa, tá? Então, tudo isso aqui são propriedades no CSS, tá? Aí, em relação à parte de posicionamento, a gente tem 2 maneiras de posicionar as coisas na tela, tá? A gente tem o posicionamento onde o canto de posicionamento, a origem do posicionamento é a tela do navegador, tá? Marcando aqui a setinha de cima. E a origem pode ser o próprio elemento que você está posicionando, tá? Então, a gente tem 2 contextos de origem. Aí, cada propriedade de posicionamento que a gente vai ver aqui, ela usa um desses contextos ou os 2, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quando é um e quando é outro. Para que usar posicionamentos? Para quando você quer deixar coisas flutuando na tela, né, que o usuário pode interagir, propagandas, né?
coisas desse tipo. Quero fazer uma animação, alguma coisa diferente na interface, tá? Então, nunca usem essa parte de posicionamento aqui para montar realmente o layout da tua aplicação web, tá? Para a parte de layout, usa Flexbox, usa Grid, ou as outras propriedades que a gente já trabalhou ali, margem, padding, tá? E tudo mais. Display, tá? Então, não usem posicionamento para construir layout, tá? Você pode ter problemas sérios, principalmente se o usuário for acessar em vários dispositivos diferentes a aplicação, tá? Ele pode dar bastante problema. Então, assim, além da origem, né, que ela pode ser aqui o canto de cima, o canto esquerdo superior do navegador, ou o canto esquerdo superior do elemento, a gente também tem o contexto de posicionamento, tá? Que é com a propriedade z-index. O navegador, embora não pareça, ele é 3D, tá? Então, o navegador, ele não é somente X e Y, tá? Então, a gente tem um eixo Z no navegador, tá? E os elementos, eles são organizados nesse eixo Z. Então, a gente tem um 3D aqui. Só que esse eixo Z, a gente só consegue trabalhar nele quando você vai mexer nessas propriedades de posicionamento que nós vamos ver agora, tá? Então, nós não temos acesso a esse eixo Z com outras propriedades do CSS, tá? Então, se você mexer com display, com grid, flexbox, a gente não consegue acessar isso daqui. É somente com as propriedades de posicionamento, tá? E um outro detalhe que eu deixei aqui também marcado, né? Tem um aviso aqui. A parte do z-index aqui, esse eixo Z que o navegador tem, ele só funciona, tá? Você só consegue acessar quando o posicionamento é diferente de static, tá? Que é o padrão do navegador, tá? Então, se você deixar esse posicionamento static, você sempre vai acessar, você não tem acesso ao eixo Z, tá? Então, assim, propriedade position, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu só pegar aqui, que essa aqui eu fiz alguns exemplos também, para a gente mexer aqui. Só pegar aqui, recarregar ela aqui dentro, internal, aí. Tá, então a gente tem aqui o nosso HTML, tá? Eu tentei deixar igual tá aqui nos slides, as cores aqui. Então a gente tem aqui um azul, um verde, um laranja. Aí aqui, assim, ó, eu tenho section, tá? Dentro do section aqui no HTML, eu tenho 3 elementos article, tá? Aí o que que eu tô fazendo aqui, ó? Pro elemento section, tô definindo uma largura para ele, que é essa caixa em volta aqui, inteira. Tô colocando uma borda de 2 pixels e definindo aqui um margem de 100 pixels, tá? Em todo a fronteira da minha caixa, tá? Então, eu tenho 100 pixels de margem aqui da parte de cima para o navegador e 100 pixels aqui na esquerda também, tá? E aqui embaixo e na direita também tem 100 pixels, embora não pareça, né? Por conta da distância aqui. Os elementos article, que são as caixinhas aqui, os quadradinhos, eles estão com 50 por 50, tá? E daí cada um tá com uma cor diferente. Tá? Beleza. Essa é a renderização padrão, tá? Então, o que é o padrão? É isso aqui, ó, position, static, tá? Isso daqui é o posicionamento default do navegador, tá? Então, se você não informar, o navegador, ele sempre vai assumir esse posicionamento, tá? O que é esse posicionamento? É o fluxo normal de renderização, igual eu já expliquei ele antes, tá? Então, o navegador, ele vai vir aqui e vai pegar cada elemento e vai posicionar ele da forma como ele ocorre no código, ele vai ocorrer aqui também na renderização visual, tá? Então, ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Só que a gente pode mudar isso daqui, tá? Então, eu deixei aqui nos slides o exemplo inicial, né? E aí, a gente vai ver o nosso primeiro position aqui, que é o position relative, tá? O que é o position relative? Primeira atenção dele aqui, né? A origem é no elemento, tá? Não é no navegador. E o espaço é preservado quando a gente mexe com o position relative, tá? Então, assim, eu vou pegar, igual tá nos slides aqui, ó, que a gente pegou o quadradinho azul, eu vou pegar aqui o nosso azul, vou colocar assim, ó, position relative, tá? Então, ó, salvei. Visualmente parece que não fez nada, tá? Por quê? Porque eu ainda não coloquei outras propriedades, tá? Então, a gente vai fazer assim, daí eu vou mover este quadrado, tá? Então, a gente vai usar, a partir de agora, as propriedades que são da parte de posicionamento, tá? Que são essas aqui, ó. Top, left, bottom e right. Tá? A partir do momento que você mudou o position, a gente começa a trabalhar com essas propriedades aqui, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, top,
Vamos colocar 30 pixels. Então, ó, ele desceu ali, ó. E daí a gente vai colocar aqui left 30 pixels. Foi lá pro ladinho. Então, a gente está mexendo no posicionamento do elemento ali visualmente, tá? Mas o espaço que ele ocupa aqui está sendo preservado na tela, tá? Então, isso é o Position Relative, tá? Só ver aqui, o Douglas ali perguntou no chat, né? O eixo Z, nesse caso, não deve ser em desenhar em perspectiva, mas... Isso, a ideia do eixo Z é trabalhar com uma ideia de camadas aqui. Para quem trabalha com software gráfico, né, que já trabalhou com Illustrator, Photoshop, né, esse tipo de coisa, Corel, esses softwares, eles têm um modo de camadas ali, que você pode organizar as coisas em camada, tá? O eixo Z aqui do navegador é algo muito parecido com isso. Então, mais ou menos essa ideia de camadas que a gente tem nos itens aqui, tá? Então, ele tem essa analogia. O que é o Position Relative, tá? Por que ele fica esse espaço preservado aqui, ó? Né? Então, a gente moveu o quadradinho para o lado e o espaço que ele ocupava ali continua ali. O quadrado que está em verde e o em laranja que está embaixo não sobem para ocupar o espaço dele. Por quê? Imaginem o Position Relative assim, como se você estivesse numa fila no mercado, tá? Você está lá no caixa para pagar lá suas compras, e daí a pessoa que está na tua frente com o carrinho, ela deu uma andada assim para o lado, para a direita ou para a esquerda, mas ela não saiu da fila, tá? Ela continua ali na posição dela, ela só deu alguns passinhos para o lado, o carrinho virou, né, para a direita, para a esquerda. Então, o Position Relative é mais ou menos isso, tá? Então, o nosso quadradinho azul ali, ele está na fila dele ainda, no fluxo normal de renderização, mas ele deu alguns passos para o lado na fila, mas isso não quer dizer que quem está atrás pode ocupar o espaço dele, tá? Então, isso é o Position Relative, tá? Então, o elemento, ele sai para algum lado, tá? Mas o espaço que ele ocupava inicialmente continua ali, tá? E daí, igual tá nos slides aqui, ó, a origem é no elemento, tá? Então, quando a gente faz assim, ó, top left 30 pixels, veja que assim, ó, 30 pixels lá da janela aqui da parte de cima do navegador, tá? O top 30 pixels com position relative é daqui, ó, é da borda do nosso section, tá? Então, o nosso elemento section tá aqui com a borda. Deixa eu até aumentar a borda aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Tá, então, o nosso section tá com essa borda aqui em volta, tá? Então, os 30 pixels que eu estou colocando de top aqui é em relação ao nosso elemento pi aqui, tá? Que está servindo de container para a gente. Tá? Não é lá do navegador, tá? Então, o position relative, ele sempre tem essa questão de onde que o elemento está posicionado, tá? Então, a origem é no próprio elemento, que você está marcando como position relative. Aí a gente tem o position absolute, tá? Este posicionamento, ele tem duas origens. Aí depende de como que está codificado o teu CSS, tá? Ele pode ter uma origem que é no ancestral, se o position do ancestral for diferente de static, tá? Ou pode ser a origem na tela, tá? Então, olha lá, ó. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu vou fazer primeiro a ideia da tela, tá? Então, a gente vai tirar aqui. Eu vou colocar o nosso quadradinho azul aqui, com Position Absolute, tá? E daí, olha só que loucura, né? Deixa eu colocar aqui, top 0, left 0. Então, ele foi lá para fora. Então, a gente tem aqui o nosso elemento section, tá? Que tá com a borda. Então, agora o nosso quadradinho azul, ele saiu do elemento section. Como ele saiu, os elementos que vinham abaixo dele ali subiram e ocuparam o espaço que ele estava ocupando, tá? Então, isso daqui é mais ou menos, fazendo a mesma ideia da fila de mercado ali, é como se a pessoa, por exemplo, enxergou uma outra fila mais rápida andando lá no mercado, né? Sai da fila que está ali e vai para uma outra fila, tá? A partir do momento que você saiu de uma fila e foi para outra, você libera espaço naquela fila que você estava. Então, o position absolute é mais ou menos essa analogia, tá? Então, quando você posiciona um elemento de maneira absoluta, você libera o espaço que aquele elemento estava ocupando na renderização do fluxo normal, tá? Ele vai para um outro lugar, e aí você pode posicionar ele de forma livre na tela, tá? Então, assim, a gente tem aqui o posicionamento indo aqui para o cantinho da tela do navegador, ó, porque o nosso elemento section não tem nenhum position definido, tá? Mas você pode fazer o seguinte, ó, deixa eu mudar aqui para right.
para ele ir lá para a direita. E daí, assim, ó, digamos que aqui o nosso section, que é o nosso que está servindo como container, daí a gente faça assim, ó, position relative. Olha só o que vai, eu não salvei aqui ainda, tá? Vou apertar aqui para salvar, ó, o quadradinho nosso que está se alinhando em relação à tela, olha lá, ó. Agora ele se alinha em relação ao ancestral, tá? É isso que quer dizer isso daqui, ó. Origem no ancestral se o position for diferente de static, tá? Então, se o elemento ancestral ele tiver um posicionamento aqui que é diferente de static, então o elemento que está posicionado absoluto, ele fica restrito ao ancestral, tá? Por isso que ele está aqui, ó, nesse canto. Se o ancestral não tiver um position ali diferente de static, aí o posicionamento do absolute aqui é a tela toda, tá? Do navegador. Então, a origem dele é o cantinho do navegador aqui, e daí a gente posiciona as coisas nos cantos do navegador, tá? Então, o position absolute, ele tem essas duas origens. Quando que a gente usa isso daqui? O position absolute combinado com o position relative, é bem comum o uso deles quando a gente quer fazer aquela transição de slides, né, que você encontra em páginas web. Então, você tem fotos, assim, que você clica numa setinha para a direita, uma esquerda, e as fotos ficam passando de um lado para o outro. Geralmente, aquilo ali você tem o bloco que tem todas as fotos, está com position relative, né? E as fotos dentro, elas estão com position absolute. E aí você consegue fazer esse esquema de passar as fotos ali daí usando a parte de JavaScript junto, tá? Então você combina várias coisas aí para poder fazer essa transição de slides aí que a gente tem no navegador. Deixa eu só voltar aqui para o position relative para mostrar para vocês ali, né? Eu falei dos index, daí não mostrei aqui. Que o azulzinho ali, ele ficou right aqui, é tenso, né? Então, ó, só para mostrar, tá? Então, o azul aqui, ele tá com uns index diferentes, né? Por isso que ele tá ali na frente, mas digamos que aqui o nosso verde aqui, ó, vamos colocar uns index nele aqui. 2, daí aqui a gente vai colocar uns index. Opa. Então, a gente consegue mudar a renderização visual, né, dos elementos ali, tá? Usando essa propriedade index, tá? Então, você reorganiza as camadas dos itens ali, tá? Só lembrando, né, que ZIndex você só tem acesso quando você altera o position, tá? Então, se for position static, a gente não consegue mexer. Mas se você tiver o relative, absolute ou outros ali que a gente vai ver, aí você consegue mexer com a propriedade ZIndex, tá? E fazer essa alteração de camadas aqui que a gente está vendo, tá? Então, o quadradinho azul que ele foi para trás do outro quadrado ali, tá? Então, é para isso que serve a propriedade ZIndex, para a gente poder reorganizar as coisas na tela aí, visualmente, tá? Às vezes você usa ali um position absolute, usa um relative e as coisas acabam parando em locais que não devem, então você pode usar daí os index para reorganizar as camadas ali. A gente também tem o position fixed, tá? Esse posicionamento aqui, ele é sempre em relação à tela, tá? Então, ele é um absolute, ele é parecido com um absolute, mas ele é sempre em relação à tela. A gente tem aqui, ó, fixed. Tá? Então, ele sempre vai ficar lá perto da tela. Aí, qual que é a ideia desse posicionamento aqui, ó? Para a gente poder ver ele funcionando, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar uns textos aqui. Bastante texto. Ó, coloquei bastante texto aqui. Por que eu coloquei bastante texto? Para aparecer a barrinha de rolagem aqui do lado. Para mostrar, tá? Então, esse posicionamento, aquele fixed ali, o que ele faz? Ele deixa o elemento fixo na posição que você indicar na tela aqui, tá? Então, ó, quando tem barra de rolagem, aí, ó, eu posso rolar aqui a minha barra, tá? E o elemento, ele continua ali, na posição que eu pedi para ele ficar inicialmente, tá? Então, esse aqui é o fixed. Bastante utilizado para propagandas. Então, o pessoal usa aí para coisas, né, desse tipo. Mas ele tem essa proposta aqui, que é sempre deixar a caixinha ali fixa em algum ponto da tua interface, tá? Então, esse é o position fixed.
E aí a gente tem o position stick. O position stick, ele tem a origem no elemento, tá? Ele é uma combinação do relative com o fixed. O espaço é preservado, tá? Igual a gente tem lá no relative. Só que, qual que é a ideia do fixed? É que você possa rolar a página até um ponto, e a partir do ponto que o elemento encontrar um limite ali, ele se torna fixo, tá? Para fazer isso daqui, agora deixa eu ver aqui como que eu vou colocar textos aqui, para a gente ver isso daqui. Eu vou ter que criar texto aqui. O nosso section tá com... não tem altura, beleza. Vou colocar aqui stick. Tá? Aí, nós vamos colocar aqui texto antes dele. Vou colocar aqui. Não sei se vai ser suficiente. Acho que vai. Não. Aí vai mudar o meu CSS aqui. Extrapola totalmente. Deixa eu ver como que eu posso... Deixa eu fazer com a section aqui. Isso. Aí nós vamos precisar de mais texto. Esse posicionamento é chatinho porque ele só funciona se tiver barra de rolagem. E daí a gente tem que fazer aparecer a barra de rolagem ali, né? Senão o negócio não dá certo. Aí aqui já deu boa. Precisava mais um pouquinho de texto. Aí. Então a gente tem aqui texto, a nossa section ali com os 3 quadradinhos e mais texto embaixo, para forçar uma barra de rolagem. Então a gente tem aqui o nosso elemento article ali com position stick, tá? E daí o que a gente está falando aqui, ó? Geralmente nesse position stick, a gente usa só as propriedades top e bottom, tá? Todas funcionam, tá? Top, bottom, left e right. Só que geralmente a gente usa só top ou bottom, porque segue a barra de rolagem ali do lado, tá? Que a gente tem na vertical. Não é recomendado, de maneira alguma, você ter barra de rolagem na horizontal em páginas web, tá? Ou em aplicações web, tá? Barra de rolagem horizontal é sempre ruim para a experiência de usuário, tá? De navegação. Então, a gente acaba não utilizando barra de rolagem na horizontal, e daí, por conta de não utilizar barra de rolagem horizontal, acaba não havendo a necessidade de usar aqui left e right com o stick, tá? Mas se você tiver barra de rolagem na horizontal, o stick ele vai funcionar exatamente da mesma maneira, só que daí com left e right, tá? Mas não é comum, tá? E nem é recomendado ter barra de rolagem na horizontal. Então aqui eu vou deixar só o top aqui. O que ele faz aqui, ó? O que ele está falando, né? Quando o elemento alcançar 30 pixels do topo, a partir desse ponto aqui é para que ele fique fixo, tá? Então ele é relative no começo, e aí quando ele encontra aquele limite ali que eu estabeleci, ele se torna fixo, tá? Então aqui, ó. Então a gente tem o nosso quadradinho azul, tá? Então, olha, ele tá rolando com a página ali, ó. Tô rolando aqui do ladinho, tá? Ele tá indo junto. Só que daí, ó, a hora que ele chega nos 30 pixels ali que eu defini de limite, ó, o que que acontece, ó? Aí ele fica fixo ali, ó. E ele tá descendo. Tá? E daí foi junto lá. Tá? Por que que ele não extrapolou, tá? O position fixed stick, ele respeita os limites do ancestral, tá? Então ele não extrapola aqui o ancestral. Se ele tiver definido dentro de algum elemento, independente de ter um position ou não, ele sempre vai respeitar os limites do ancestral ali até o ponto que ele fica fixo, tá? A hora que ele chega na borda do ancestral, aí ele volta a ser relative e volta a rodar normalmente, tá? Sem ficar fixo, tá? Então, por isso que aqui, ó, ele vai descendo, ele chegou na borda do ancestral ali embaixo, ele rola junto com a tela, tá? Então, ele respeita os limites. Se a gente colocar, vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar no section, o section que tá com, vou colocar no section aqui, ó. A gente tem o texto, né, o section rodando, chegou lá em cima, ó, nos 30, ó, parou. Aí a página continua rodando, ó.
E daí o section ali, como eu defini stick, né? Então, a partir do momento que ele fica fixo, aí ele prende na tela e ele passa a se comportar como se fosse o position fixed, tá? Então, isso daqui é o position stick, tá? Então, ele tem essa combinação aqui, que ele faz o relative no começo, e daí depois, quando ele alcança o limite que você definiu, ali ele se torna fixo, tá? O único porém dele, né, é igual eu mostrei para vocês aqui, você precisa ter barra de rolagem para poder utilizar ele, senão você não consegue ver esse efeito aí do position stick, tá? Então, a gente tem esses posicionamentos, tá? Então, relative, absolute, fixed e stick, tá? Aí, qual que eu utilizo? Qual você achar necessário para a tua aplicação web, tá? Dá para combinar todos. Então, o pessoal normalmente faz o quê? Usa position relative com absolute combinado para fazer aquele slide de transição de imagens, ou no e-commerce, né, para passar as imagens do produto. Usa só o position absolute sozinho, ou fixed, né, também sozinho, para colocar propaganda. Então, você quer que apareça uma caixa de propaganda ali no meio da tela, que o usuário tem que, de alguma forma, clicar ou comprar alguma coisa, forçar o usuário a fazer alguma ação, né, senão aquela caixa não desaparece dali, tá? Então, tem várias possibilidades de uso. Aí é você olhar para a página que você está desenvolvendo realmente e pensar no que exatamente encaixa cada coisa, tá? Então, dá para usar todos os positions aqui, combinado com Flexbox, com Grid, com tudo que a gente já viu, tá? Então, dá para usar tudo. Aí, a gente tem uma outra coisa aqui no CSS, que são as chamadas caixas flutuantes, tá? Então, assim, a gente tem as nossas caixas, tá? Como eu falei, todo elemento HTML, ele é renderizado no formato de uma caixinha. Só que algumas dessas caixas, elas podem se tornar flutuantes, tá? Deixa eu pegar aqui, deixei um outro código pronto já para explicar isso. Vou jogar aqui para o navegador interno. Então, assim, ó. Então, a gente tem aqui, eu montei uma página aqui, mas também tem esse código que está no slide aqui, tá? Então, a gente tem uma tag main, e dentro dela tem um texto ali, uma imagem e uma section, tá? E daí a gente tem o CSS que gera este resultado aqui que vocês estão vendo, tá? Então, a gente tem lá o texto, uma imagem e uma section, tá? Aí, o que acontece, tá? Nessas caixas flutuantes, a gente tem uma propriedade no CSS que é a propriedade float. Para que ela serve, tá? A ideia dela, original, é que você possa flutuar coisas ao lado de um elemento, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar uma foto do lado desse texto aqui, né? Eu quero colocar uma foto que o texto fique em volta, né? Alguma coisa nesse estilo. Então, é para isso que a gente vai usar a propriedade float, tá? Quando a gente não tinha a Flexbox e Grid, as pessoas desenvolviam layouts inteiros utilizando a propriedade float. Só que quando você usa a propriedade float para construir o layout, de brinde você ganha vários problemas na estrutura do layout, tá? E daí a gente tinha que recorrer aos chamados, vou colocar aqui, ó, clear fix, tá? Então a gente tinha que fazer alguns hackzinhos ali, que o pessoal chama de clear fix, para conseguir consertar alguns dos problemas que o uso da propriedade float em layouts causava, tá? Hoje não tem mais porquê você usar float para estruturar layout, né? Tendo Flexbox e Grid aí para desenvolver, então não tem porquê a gente usar float. Aí a gente usa a propriedade float para o que é o propósito dela, que é realmente flutuar as coisas ali, colocar ao lado, né? Fazer uma construção diferente para a página. Então, assim, quando vocês usam a propriedade float, automaticamente o elemento que está com propriedade float, ele se torna display block, tá? Então, entendam sempre isso. Então, independente dele ser display inline ou já ser originalmente de bloco, usou float, automaticamente o elemento ele recebe display block também, tá? Então, assim, o que eu vou fazer aqui, ó? A gente tem esse texto, tá? Aí, o que eu quero fazer com esse texto aqui? Eu quero colocar deixa eu pegar aqui. Eu quero colocar essa imagem aqui do lado do texto, tá? Então, olha lá, eu vou pegar aqui o nosso parágrafo, tá? Eu vou colocar aqui float, e daí eu vou colocar aqui left. Deixa eu colocar aqui, puxar para o lado para não. Aí. Então, assim, ó. Por que a imagem foi lá para a direita? Tá? O que ele faz aqui? Ele tá flutuando a caixa, tá? Que tá representada aqui pelo parágrafo, que é o elemento P, tá flutuando a caixa para a esquerda.
quando ele flutua a caixa para a esquerda, automaticamente o que está na direita é liberado para que outros elementos que estão embaixo ocupem o espaço, tá? É isso que o float faz. Então, é dessa maneira que ele permite que você coloque um texto e uma imagem do lado, ou um elemento do lado de outro elemento, tá? Nessa construção aqui. Tá? Então, ele sempre vai fazer essa flutuação para nós aqui. Quando a gente usa a propriedade float, o elemento que está recebendo o float, ele é movido, tá? Para um fluxo paralelo. Isso aqui é importante, tá? Então, assim, igual eu falei, a gente tem o fluxo normal de renderização, tá? E daí, quando você usa float left, o que acontece com esse elemento aqui? Imaginem como se, igual a analogia da fila de mercado, né? Então, os elementos estão ali numa fila de mercado, e daí algum desses elementos falou assim, eu vou ficar de olho aqui na fila do lado também, para ver se de repente dá para entrar ali. E daí ele fica assim, meio na fila do lado, meio na fila principal, ali, ocupando espaço, né? Então, o float left, ele faz essa criação de um fluxo paralelo de renderização. E esse elemento, ele é colocado nesse fluxo paralelo de renderização. Tá? E por ser colocado no fluxo paralelo de renderização, ele libera um pouco do espaço dele. Por isso que os outros elementos podem andar um pouquinho na fila ali e ocupar um pouquinho do espaço dele. Porque ele não está ocupando todo o espaço dele no fluxo normal. Tá? Então, a propriedade float sempre cria esse fluxo paralelo. Só que ela traz problemas, né? Que é o quê? Então, assim, ó, a gente tem aqui, ó, o elemento main, que é esse que está com a borda em vermelho aqui, tá? O elemento main, como o nosso parágrafo ele ficou com float left, ele não sabe agora que altura que ele tem que ficar. Como assim, ó? Fazendo analogia para fila, pense assim, como se você estivesse numa fila de mercado e alguém viesse com aquelas fitas de segurança, sabe? E a pessoa fosse demarcando em volta da fila, assim, uma fita de segurança. E daí alguém pega e sai da fila. E aí aquela fita, ela é reajustada para o tamanho da fila, tá? E daí alguém lá atrás fica com, em vez da pessoa estar com um carrinho de compras, vai que a pessoa está com 3 carrinhos de compra, e não cabe os 3 carrinhos de compra dentro daquela fita de delimitação. Então, alguns carrinhos ficam de fora, porque a fita, ela não conhece o tamanho total, né, dos elementos ali que estão naquela fila. Então, a gente fica com essa borda reduzida aqui, ó, e os elementos, eles escapam, tá, do nosso main, ou de qualquer outro elemento que esteja servindo como container, né? Aí, o que você tem que fazer aqui para corrigir isso daqui? Ou você usa aquele clear fix ali que eu comentei, que é um hackzinho que a gente faz com que essa altura aqui do main seja corrigida, tá? Ou você usa esse display aqui, ó, no main, flow root, tá? Então, a gente vai pegar o nosso elemento main aqui, ó, e a gente vai colocar assim, ó, display flow root, para que ele corrija a altura do main. O que o display flow root faz? Ele sabe que tem elementos flutuando, né, que saíram do fluxo normal, só que é como se ele criasse uma caixinha especial para esses elementos. Então, os elementos, eles podem flutuar dentro dessa caixinha especial, mas a caixinha especial, ela continua no fluxo normal. Daí, dentro dela, os elementos podem flutuar da maneira que quiserem, tá? Então, o display flow root, ele faz isso, ele cria um contexto especial para essas caixas que ficam flutuando, tá? Então, a gente corrigiu a altura do main aqui, ó, né? Só que ainda a gente tem uma section aqui que tá lá para cima, né? No meio do texto. Para corrigir isso daqui, a gente usa essa propriedade aqui, que é a clear, tá? O que a propriedade clear faz? Ela diz se esses elementos aqui que vêm depois de elementos flutuados, elas devem ocupar o espaço que tem ao lado ou não, tá? Então, a gente vai colocar aqui para o nosso section, a gente vai colocar, section, nossa, clear left. Ele vai descer, ó. O que eu estou falando para essa section aqui? Que não é para ela ocupar o espaço em caso de elementos flutuados ali à esquerda, tá? Então, a gente tem um elemento flutuando à esquerda e o clear também à esquerda, tá? É sempre combinado aqui. Se a gente estivesse fazendo aqui um float right, ó, ele subiu, tá? Aí a gente tem que fazer um clear right também, tá? Sempre igual ao que você está fazendo na flutuação. Ou, se quiser, aqui você pode colocar both. Aí você diz assim, ó, para nenhum dos lados é para ocupar o espaço do elemento flutuado. Aí tanto faz se você vai para float, para right ou para left, tá? No flutuado. Então, o clear, ele impede que os elementos que vêm depois subam e ocupem esses espaços, tá? E aí a gente fica com esse efeito aqui no final. Então, você tem o texto,
tem a imagem do lado, pode ser um vídeo, um mapa, qualquer outra coisa, tá? E aí, embaixo, a tua página continua normalmente, tá? Então, a gente tem essas coisas aqui para controlar as caixas flutuantes, tá? Então, propriedade float, propriedade clear e o display flow root, tá? Que, como eu falei, ele é como se ele criasse uma caixinha especial, e daí a caixinha especial, ela fica na fila, e daí dentro dela os elementos podem flutuar à vontade, tá? Então, a fila continua entendendo que tem alguém ali ocupando aquele espaço. Então, essas são as nossas caixas flutuantes. Daí aqui para a gente fechar, para não extrapolar, mas só para a gente poder fechar isso daqui, e daí na aula seguinte a gente já começar com JavaScript, tá? Tem a parte de Media Query aqui, que é a parte de responsividade ali, que o Gilson tinha perguntado, tá? Então, assim, a parte de responsividade, como que funciona, tá, no navegador? Então, a gente tem, assim, ó, vários tipos de layouts que a gente pode construir com desenvolvimento web, tá? Então, você tem layouts fixos, que eles têm largura fixa, pré-determinada, e aquilo não muda de forma alguma, tá? Você tem layouts que são ditos fluidos, tá? Os elementos, eles mudam de tamanho de forma proporcional, porque você usa unidades relativas, tá? Então, você vai usar aqui o viewport width, viewport height ou porcentagem, então, para que os elementos de maneira proporcional possam se mudar de tamanho. O layout fluido, o foco não é a reorganização da interface, tá? É realmente mudar o tamanho dos elementos para se encaixar em tamanhos de telas diferentes. Então, você pode ter uma imagem que numa TV ela parece muito grande e num celular ela parece muito pequenininha, mas ela não vai mudar de lugar ou desaparecer do fluxo de renderização, tá? Então, a gente só mexe realmente no tamanho. Aí você tem layouts adaptativos, onde você usa o que a gente chama de breakpoints, que são pontos onde você sabe que o teu layout vai dar algum problema, tá? Que vai quebrar alguma linha, um elemento vai extrapolar e vai passar para outro, tá? Então, esses breakpoints, onde ocorrem problemas nos layouts, a gente marca, e daí depois você constrói layouts específicos para cada largura de dispositivo que você está querendo alcançar, tá? A reorganização dos elementos aqui é fixa, porque a gente não trabalha com Flexbox nem com grid, tá? Mas a gente usa a parte de Media Queries aqui para responsividade por conta dos breakpoints. E daí a gente tem o layout responsivo, que é o mais atual. Então, você tem essa ideia do adaptativo, que é usar as Media Queries ali para definir alguns pontos de quebra, tá? Em algumas situações. Mas você também tem a adaptação e a reorganização contínua e dinâmica dos elementos, tá? Graças à parte de Flexbox e Grid, que eles redimensionam ali automaticamente conforme você tem tamanhos de telas diferentes, tá? Então, a combinação do Flexbox com Grid e com a parte de Media Query aqui permite que você tenha um layout responsivo. Como que isso daqui funciona na prática, tá? Eu tinha feito aqui, deixa eu ver. Aqui. Agora, vou pegar o nosso index ali para vincular. Aula. Aí, deixa eu atualizar aqui do lado. Tá? Mas o importante é a parte do CSS aqui. Então, assim, ó, como que funciona a questão da responsividade aqui, ó? Quando vocês forem construir layouts, a gente vai trabalhar com essa @rule que a gente fala dentro do CSS, tá? Que é a @media, tá? O que essa regra ela faz, tá? Ela permite que você construa CSS específico para tamanhos de telas diferentes, para orientações diferentes, para resoluções de telas diferentes, tá? Então, você pode construir coisas separadas. Então, como que é a construção normal aqui? A gente vai definir um CSS padrão, sem usar o @media, tá? Com tudo que a gente viu até agora, tá? Então, você vai montar o teu CSS. Aí, você vai olhar para o teu CSS locais que você quer alterar ele, para quando ele abre num celular, numa TV, ou coisas diferentes. E aí você vai marcar qual é a largura, né, qual é a altura, a orientação, as características que você quer pegar daquele dispositivo para montar uma página web específica ali para ele, tá? Aí, o que a gente tem aqui, ó? Você vai usar o @media, tá? Com o @media, você vai definir qual é o tipo de mídia que você vai fazer esse CSS aqui ser utilizado, tá? A gente tem basicamente
dois tipos de mídia, tá? Então, você tem tela, que é qualquer dispositivo que tenha tela, e o print, que é para quando você vai imprimir, tá? Então, você pode montar um CSS aqui, que ele é específico para impressão, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou abrir isso aqui no navegador externo, que fica mais legal de enxergar. Então, a gente tem aqui, ó, ele tá o texto ali, nosso CSS. Ele tá pegando essa cor aqui que a gente tem aqui embaixo. Tá um laranjado ali. O ideal é não usar tudo aqui, já deixei. Tá? Depois, assim, se vocês quiserem fazer depois, pegando o código que tá no slide, tá? Deixem só uma das coisas, tá? Deixem o body aqui de cima, ele vai pegando cada @media separado, para não dar conflito, tá? Porque aqui ele tá dando conflito nas regras aqui, aí por isso que ele tá ficando laranjado. Mas só para mostrar a parte da impressão aqui, ó. Eu fiz um @media aqui específico para impressão, que o que ele faz, ó? Ele pega, vou mostrar aqui o tamanho da fonte, ó, original, bem pequenininho o tamanho da fonte, tá? Aí quando você manda imprimir, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele tira aquele fundo colorido que tá ali e aumenta a fonte, ó, para impressão. Então, eu estou montando um CSS que ele é específico para impressão, Media Print. Para que isso? Quando você vai montar uma aplicação web, é bem comum, às vezes, que na parte de sistemas, que você precise fazer relatório. E aí, por lógica, você não vai fazer um relatório com muita coisa colorida, cheio de imagem e tudo mais, né? Porque, às vezes, o usuário só tem uma impressora lá que é preto e branco. Então, você pode remover algumas coisas da tua interface, colocar um display none em algumas coisas, para que elas não apareçam na impressão, tá? Então, aqui eu estou fazendo, ó, deixando o background color para transparente, né, que ele fique em branco ali, aumentando o font size, tá? Então, eu estou fazendo um @media ali específico para impressão. E daí, para a parte de responsividade, a gente faz aqui no screen, tá? Então, você vai lá ter o tipo de mídia screen, o tipo de característica que você está olhando para a tela, tá? Então, aqui eu estou pegando, por exemplo, o tamanho da tela ali na largura, tá? Então, se a tela aqui, a largura for... Deixa eu tirar isso aqui, ó. Então, minha tela está amarela, tá? Eu vou abrir o painel de desenvolvedor aqui. Então, tela amarela. Daí, quando a tela ali for maior que 300 ou menor que 500 pixels, aí ele fica nessa cor azul aqui, ó. Então, tela amarelinha, vou redimensionar aqui, ó, para reduzir o tamanho. Ó, mudou para azul. Ela ficou maior que os 500 ali, fica amarelo, tá? Então, ele está aplicando aqui a Media Carry, tá? Essa parte de responsividade. Então, ele está verificando aqui se o usuário está abrindo a aplicação web na tela e se o tamanho da tela está dentro desse espaço aqui que eu estou colocando. Aí, a gente tem aqui alguns caracteres lógicos, tá? Que é bem pouco que a gente tem aqui com Media Carries. A gente tem o AND, que é o E. A gente tem a vírgula, que serve como um OU, tá? O que é o nosso OU aqui? Ele vai aplicar essa Media Carry aqui quando eu tiver isso daqui, tá? Screen e o tamanho de tela estiver nesse intervalo aqui, ou se a orientação da tela for para Portrait, tá? Então, quando o usuário estiver abrindo a aplicação ali de uma outra forma. Então, a gente tem aqui, ó, o Landscape, que é assim, fica inteiro na horizontal, e o Portrait é retrato, tá? Que daí, quando ele muda, ele também muda a cor. Quando que é legal isso daqui? Em aplicações que rodam em celular. Então, você pode montar um CSS específico para a tua página, para quando o usuário está vendo com o celular deitado ou com o celular de pé, tá? Então, você pode montar coisas diferentes no CSS. Pode perguntar, Newton. Professor, mas aí, no caso, se eu quero desenvolver um sistema que seja, de fato, altamente responsivo, eu teria que prever todos os tamanhos de telas possíveis para criar um media screen para cada uma delas? Eu não sei se eu entendi essa parte. É mais ou menos. Porque aí eu entendo que você está dando um exemplo com 300 e 500 nessa faixa aí. Só que a gente sabe que hoje em dia, né, tem tamanho de tudo quanto é tipo de tela, né? Sim, sim. Aí, como é que fica nesse caso? Tem alguma forma de tentar automatizar isso? Tem que colocar na unha mesmo? Então, se você não for usar nenhum framework de CSS, é na unha. É basicamente o que? É verificar qual é o navegador, o dispositivo que as pessoas mais usam para acessar a tua página, e daí
tentar construir CSS que mais ou menos ajudem ali dentro de cada contexto. E daí você vai trabalhando... O que ajuda bastante não é nem a questão da media carry, sabe? Porque as media carries aqui você vai montar, tipo, umas 3, 4 no máximo. Mas o que ajuda bastante mesmo na hora do desenvolvimento é usar o Flexbox e o Grid. Porque é eles que dão essa responsividade das coisas mudarem de tamanho de maneira mais fluida, tá? Então, na Media Carry aqui você vai definir, tipo, inicialmente meu site tem 1.500 pixels de largura, tá? O default. E daí você vai definindo pontos de quebra. Nos celulares, geralmente a gente tem de largura 980 na vertical, tá? Geralmente é 980. E daí você vai construindo resoluções aqui, né? As listas aqui de largura, dependendo dos dispositivos que você quer alcançar. Não, perfeito. Obrigado. Mas é na mão o negócio. É um trabalhinho, né? Sim, sim. Então, a gente vai utilizando isso daqui, tá? E as propriedades. Eu deixei aqui, ó, a width, que é de largura, que é o que a gente mais trabalha, e a orientação, tá? Mas a gente tem várias propriedades para @media, tá? Então, depois, se vocês quiserem, por curiosidade, pega lá a documentação do CSS e dá uma olhadinha o que tanto vocês podem utilizar com @media, tá? Então, tem várias propriedades aqui, tá? Aí, uma dica, algumas propriedades, que nem a largura aqui, elas têm umas variações que é com min e max, tá? Aí, quando vocês enxergarem assim, min alguma coisa, significa que é maior ou igual, tá? E max alguma coisa é porque é menor ou igual. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fizesse assim, max width, significa que a largura da tela aqui, ela tem que ser... Opa, deixa eu só tirar isso aqui. Daí é 2 pontos, daí a gente não tem os caracteres ali, tá? Então, max, daí menor ou igual, então significa que eu estou olhando aqui para uma largura de tela que ela é menor ou igual a 500 pixels, para que isso aqui funcione. Tá? Então, sempre que vocês enxergarem essas variações aqui, min e max, elas funcionam dessa maneira, tá? Então, min é maior ou igual e o max menor ou igual. Se precisar de intervalo ali, aí vocês vão trabalhar dessa maneira que está no slide aqui, ó. Aí pega só a propriedade sozinha, tá? Para especificar ali o intervalo que deve ser consultado. Então, é basicamente assim que a gente vai trabalhar com a parte de responsividade, tá? @media, combinado com a Flexbox, Grid e outras propriedades. E um detalhe, né? Dentro aqui do @media, não vão fazer assim, ó. Sair fazendo assim, ó, background color blue, tá? Isso aqui tá errado. Porque a Media Carry, ela é só uma consulta, tá? Imagine igual, por exemplo, eu vi que vocês estavam trabalhando com a Simone Almeida ali, parte de banco de dados, né? Fazendo algumas consultas ali, algumas SQLs. Imaginem esse @media aqui como se você estivesse fazendo uma SQL. Então, é como se você estivesse perguntando para o sistema operacional, né? O navegador estivesse perguntando assim, qual que é o dispositivo do usuário? Tem tela ou não? Qual que é a largura do dispositivo? Qual que é a orientação do dispositivo? Aí o sistema operacional vai devolvendo essas informações e o navegador daí verifica se aquilo ali é verdadeiro ou não, tá? Quando isso daqui retorna true nessa consulta, aí ele roda o CSS que está aqui dentro, tá? E o CSS que está aqui dentro, ele vai ser escrito exatamente da forma como a gente faz aqui fora do @media, tá? Então, você vai ter que especificar lá um seletor, daí entre as chaves ali as propriedades, tá? Fazer suas declarações CSS normalmente, tá? Então, só cuidado com isso. E, para a gente fechar, né? A gente tem a questão aqui da responsividade, o viewport, tá? O que é o viewport? Ele não é tão visível para nós, mas é um negócio que está ali implementado no navegador, tá? Ele existe. O navegador, a gente tem 2 viewports, tá? A gente tem um visual viewport e um layout viewport. O visual viewport é a área do navegador que ela é visível para o usuário da tua página web, tá? Então, imagine que você faz uma página web lá com 3.000 pixels de largura, por exemplo. Num celular, não cabe 3.000 pixels na largura do celular. O que vai acontecer? Vai aparecer um monte de barra de rolagem aqui, tanto na vertical quanto na horizontal. Só que o navegador, ele renderiza tudo, os 3.000 pixels, tá? Não só a parte que está sendo enxergada. Então, a parte que o usuário consegue ver e interagir, a gente chama de visual viewport. E a parte que você não enxerga é o layout viewport, que é o que de fato o navegador renderiza, tá? Então, a gente consegue mexer nisso daqui quando você vai desenvolver mobile, tá?
Então, assim, a gente tem essa meta tag aqui, ó, que agora vocês vão passar a entender por que usar ela, que é a meta tag viewport, tá? Então, lá no HTML, a gente tem essa meta tag aqui, ó, que é a viewport. O que essa meta tag faz, tá? Primeiro, ela só funciona quando você vai abrir a tua aplicação web em um celular, tá? Os navegadores no desktop, eles não consideram ela porque o desktop ele tem tamanho de largura suficiente para renderizar a página, então ela dificilmente é utilizada em desktop. Mas no celular a gente usa, porque o viewport no celular acontece isso daqui. Então você tem tamanhos diferentes de viewport. Para que serve essa meta tag aqui, viewport? Para dizer que o layout viewport, ele tem que começar a renderização dele inicial tomando como base a largura real do dispositivo, ou seja, ser igual ao visual viewport, e não ficar fora, tá? Então, essa meta tag viewport, ela faz isso aqui, ó. Então, largura, width, eu estou dizendo que a largura do meu viewport é igual à largura do dispositivo, device width. Para quê? Para trazer esse layout viewport aqui para dentro do visual viewport. E daí a minha página é renderizada considerando a largura real do dispositivo, né? Então, a gente já elimina as barras de rolagem horizontal, se elas existirem. E daí a gente tem uma outra propriedade aqui, que é a Initial Scale, tá? Que é o zoom. Aí você diz que a página ela vai começar inicialmente com um zoom de 100%, tá? Que é o 1.0 aqui. Por quê? Já deve ter ocorrido isso com vocês, até várias vezes, de você acessar uma aplicação web e ela começa bem pequenininha, assim. Aí você tem que ir pegando com o dedo no celular, assim, e fazendo assim, ó, dando zoom na aplicação para conseguir enxergar as coisas. Por quê? Porque provavelmente o zoom não está em 100%. Tá? Então, qual que é a ideia da meta tag viewport aqui começar em 100%? É que a tua aplicação, ela abra certinho nesse espaço do viewport aqui, e já comece num tamanho que o usuário consegue enxergar a aplicação, sem precisar ficar usando o zoom ali, aplicando o zoom ou removendo o zoom da página, tá? Aí você vai mexendo nela. Só tem um detalhe disso daqui, né? Dessa meta tag viewport. A gente só usa ela quando você vai desenvolver uma aplicação web com foco em o que a gente chama de mobile friendly, tá? Quando você tem isso aqui, ó. O que é isso? Eu vou desenvolver uma aplicação web que eu acho que os usuários vão acessar no celular, que hoje é, tipo assim, 99% de certeza, né? Então, vou desenvolver uma aplicação web que o usuário vai abrir no celular, usa a meta tag viewport. Se eu vou desenvolver algo web e eu tenho certeza que a pessoa não vai abrir num celular e ela sempre vai usar no notebook, não precisa usar a meta tag viewport, tá? Não tem nem sentido. Então, vai desenvolver para um celular, usa a meta tag viewport e junto usa isso daqui, ó, @media, tá? Usa as media carries também. Por quê? Como vai ser dado esse zoom aqui inicial de 100% na tua aplicação para o usuário, é bem provável que você tenha que rearranjar as coisas na tela, tá? Remover algumas coisas, às vezes você tem uma imagem que está muito grande, aí para o celular você tem que deixar aquela imagem menorzinha, ou um layout de grid que, por exemplo, que está com 3 colunas, para o celular você tem que deixar em uma coluna só. Então, a gente usa daí as media carries para fazer essas adaptações, tá? Então, você vai usar a viewport para ela reajustar o viewport de renderização, e daí usa as media carries ali para poder fazer essa reorganização da interface, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar a parte da responsividade aqui com o web, tá? Então, combinando grid, flexbox, viewport, media carry, tá? E tantas outras coisas quanto forem necessárias aí para tornar a experiência do usuário mais fluida na aplicação. Então, é isso daí, tá? Aqui fechamos a parte de CSS, passamos aqui um pouquinho do horário ali, por conta dos intervalos que a gente dá ali da 8h20, né? Então, assim, fechamos a parte de CSS. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês no Moodle, tá? Com essa parte de CSS aqui, inclusive dessa parte de responsividade, tá? Para que vocês possam fazer algo prático ali e realmente ver o que ficou em dúvida e tal, tá? Para praticar isso daqui. E a mesma coisa dos exercícios de HTML, tá? Qualquer coisa, me manda e-mail, manda no fórum, tá? Que daí eu vou vendo ali o que vocês estão fazendo e realmente dá para alinhar as coisas, tá ok? Então é isso, pessoal. Não sei se alguém ficou com dúvida, alguma coisa, gostaria de perguntar algo. Hoje foi bastante coisa, mas é porque quarta-feira nós temos que começar JavaScript, senão o negócio enrola.
Então é isso daí, né? Então, obrigado pela presença de vocês aí, tá? E nos vemos quarta-feira, tá? Só vou parar a gravação aqui agora.